Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, quero meditar na palavra do Senhor também, uma mensagem muito maravilhosa. Nós entramos aqui um pouquinho tarde, vamos estar fazendo uma mensagem mais pequena hoje, né? Não vamos estar aqui por 1 hora, mas para pelo menos uma meia hora, um pouco menos de tempo hoje, né? Porque nós entramos aqui um pouquinho tarde hoje. E eu quero deixar a mensagem, a palavra de Deus nesta noite. Depois do finalzinho quero estar orando, em favor de nossas vidas. Aleluias, glória a Jesus. A palavra nos fala nessa noite, glória a Deus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. A palavra vem nos exortar nesta noite com esta mensagem maravilhosa, que é a qual Jesus, declarando, aleluias, sobre a sua missão. Jesus falando da sua missão, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que cumprir, o que ele tinha que fazer, a ordem que o nosso Deus tinha dado a ele, que ele tinha que acatar essas ordens. Então ele deixou aqui esta mensagem falando da sua missão na terra, né? E nós vamos meditar hoje juntos, né, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. A palavra nos fala maravilhosamente assim nesta noite. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vos julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem maravilhosa, que mensagem poderosa para nossas vidas. Jesus testificando, aleluia, o seu discurso, né, sobre a sua missão, o que ele teria que fazer, o que ele tinha já feito. Ele dizendo para os fariseus que falava com ele: aleluias, tu testifica de ti mesmo, tu tens testemunho, aleluias, não é verdadeiro, o teu testemunho não é verdadeiro. Os fariseus falando com Jesus, dizendo que Jesus falava dele mesmo, que era mentira o que Jesus estava dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus dizendo para eles: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Jesus olhando para aqueles homens, dizendo para eles: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou.
Vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. E eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E Jesus diz para eles ainda: na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Jesus dizendo para aqueles fariseus: e na lei de vocês, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disseram-lhe: pois onde está o teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesse, a mim também conhecereis a meu pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva. Jesus dizendo para aqueles fariseus, para aqueles homens que estavam questionando, interrogando a Jesus, dizendo que ele falava de ti mesmo e da tua carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver, aleluias, que quando Jesus falava, eles ficavam inquietos, porque eles caçavam motivo, algo em Jesus para prendê-lo. Mas não era chegada a sua hora ainda de ser preso, de ser levado à crucificação. E nós possamos ver nesta noite que Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em treva. Por isso nós andamos, aleluia, nesta luz que é Cristo, aquele, aleluias, que está conosco por 24 horas, nos dando força, nos dando a luz, como ele diz: eu sou a luz do mundo. É aquele que me segue, não andarás em trevas. Alegria de estar com Jesus, para nós não tem preço nenhum que possa tirar esta alegria e o prazer de estar na presença do Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que seja terrível, as tempestades que nós enfrentamos, as lutas do dia a dia, mas sabemos, aleluias, que quando nós acalmamos o nosso coração e olhamos para esta mensagem, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, nós podemos, aleluias, encher de fé, confiança, esperança em Cristo. Gente, nós podemos ver que neste mundo nós não podemos ter mais esperança no mundo que nós vivemos. Se nós não formos para essa luz que é Jesus, nós não temos prazer, alegria de uma vida eterna. Por mais nós somos angustiados, tristes, muitas das vezes enfrentamos tristeza, abatimento,
porque muitas vezes nós somos criticados, humilhados, mas nós não podemos sondar, porque Jesus também foi. E nós encontramos força somente nele. É somente em Cristo que nós encontramos força. E se nós conhecermos Jesus, nós conhecemos o nosso Pai, o nosso Deus, porque através dele nós conhecemos a Deus. E nesta noite ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá, aleluia, a luz da vida. Jesus é a luz, a vida que habita, aleluia, em nosso corpo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou, como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agradam. Dizendo eles essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertarás. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A verdade vos libertarás. Nós vemos que esta mensagem ela é muito grande, maravilhosa, né? Mas vamos que ela vai até o versículo 59. Ela vai até o versículo 59, esta mensagem, no capítulo 8, né? Até o versículo 59. O penúltimo versículo desta mensagem, Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que maravilha! Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Aqueles homens ficaram irritados. Aqueles homens ficaram, aleluias, com muita ira de Jesus naquele momento. Eles pegaram pedra para apedrejar Jesus. Mas não era chegada a hora de o Filho do Homem ser condenado, ser preso. Jesus retirou do templo, porque ele estava ensinando, ele estava falando uma palavra duríssima com aqueles fariseus, com aqueles homens que estavam ali, interrogando, criticando Jesus. Dizia que Jesus não era o verdadeiro Filho de Deus. Eles não criam que Jesus era o verdadeiro Messias enviado por Deus para dar ao homem,
aleluia, o perdão de seus pecados. Porque por mais que ele sabia, porque o profeta Isaías já tinha profetizado, o salmista Davi tinha falado da vinda do Messias, mas eles não acreditavam. Eles não criam que Jesus era o verdadeiro, o legítimo enviado de Deus. Então por isso eles ficavam irados. Eles caçavam meio de achar culpa em Jesus para condená-lo, mas estava tão difícil deles achar esse defeito, esse erro em Cristo, porque Jesus era perfeito, verdadeiro e fiel. Mas no momento de Jesus, aleluia, passar pela condenação da cruz, iria chegar, porque Deus já tinha dado esta ordem, e tudo iria se cumprir, mas no momento certo. Jesus ainda tinha que cumprir ministério, tinha sua missão a cumprir, e por isso não tinha chegado o momento dele ser condenado, dele ser levado para a morte, para a cruz, e para o terceiro dia também, fosse o dia da vitória para os homens, aonde ele levantou, para nos dar o direito de escolha da nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mensagem para nós nesta noite é a luz para o nosso caminho. Jesus é a luz que habita em nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitos, os homens ímpios nessa terra, habita a luz no teu corpo, mas eles não reconhecem esta luz, que é a vida e é o próprio Deus, aleluias, a luz que habita no homem, a vida, mas eles não reconhecem, esta luz se encontra apagada, essa luz não encontra dando brilho, porque eles se encontram, aleluias, afastados, eles são criatura de Deus, ainda não são filhos, porque aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua alma, este sim, este passa a ser filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta mensagem nesta noite para nossa reflexão, para nossa meditação. Vamos estar terminando mais cedo. Não vamos ficar aqui 1 hora hoje, né? Mais menos tempo. Vamos ter pelo menos uns 35, 40 minutos. Porque eu quero orar nesta noite, falar com o Pai nesta noite, agradecer a Ele também, porque Ele é o Deus que habita em nosso corpo, e sem Ele nós não somos nada, somos apenas pó da terra. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando ao nosso Deus, para nós estar encerrando a nossa mensagem nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando ao nosso Deus nesta noite. Meu Deus, meu Pai, Senhor, Deus de toda honra, de toda glória,